Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Kozer, da disciplina de Ensino Religioso, e nesta aula eu vou conversar com você sobre um tema sensacional: modos de ver e entender a realidade. Muito legal, né? Você já havia pensado sobre este tema? E a palavra cosmovisão, você já tinha ouvido ela? Uma palavra nova aí para o seu vocabulário. Pois bem, nós já vamos conversar sobre o tema e aproveito para informar a você que é muito importante que você registre a sua presença por meio desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, beleza? Bom, antes de prosseguir, eu preciso também compartilhar algumas informações muito importantes com os meus colegas professores que me assistem nesta aula. O nosso eixo temático é o seguinte: ética e cidadania. E o objetivo de aprendizagem desta aula implica no seguinte, abre aspas aí, adotar no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação, tolerância e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito, fecha aspas. Claro, não podemos deixar de considerar também o objetivo da nossa aula, que é o seguinte: explicitar a correlação possível entre a cosmovisão do indivíduo e a sua postura na vida. Eu já vou explicar isso para você com mais detalhes. Bom, dito isto, agora nós vamos então aí ao nosso conteúdo. Vamos lá. Bem, vamos começar conceituando essa palavrinha cosmovisão. Em linhas gerais, a gente pode definir cosmovisão como maneira de olhar o mundo, bem fácil, né, para você memorizar aí e aprender de fato. Essa palavra, ela é resultado da fusão ou junção de outras duas palavras. A palavra cosmos é uma palavra grega que significa ordem, disciplina, organização. E vem também da fusão com a palavra latina visio, que significa visão. Deste modo, então, nós temos cosmovisão, que indica uma maneira ou modo de compreender a vida, a realidade, uma visão ampla, digamos assim. O dicionário online de português define cosmovisão da seguinte forma, abre aspas aí, modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender questões filosóficas, existência humana, vida após a morte, dentre outros assuntos, concepção ou visão de mundo, fecha aspas. É muito importante que você inclua em seu vocabulário esta palavra e compreenda bem o seu significado, pois ela tem tudo a ver com o ensino religioso, com as religiões, eu diria com a sociedade em geral. E claro, cosmovisão tem a ver diretamente com você e comigo. Sim, isto porque a maneira como nós entendemos o mundo e a realidade à nossa volta é determinante sobre a maneira como nós mesmos vamos nos relacionar com as questões religiosas, sociais e familiares. Bom, a cosmovisão também pode ser entendida como se segue. Mais uma definição aí possível para você, abre aspas. A palavra cosmovisão indica um conjunto de crenças que uma pessoa tem. Esse conjunto vai sendo forjado ao longo da vida por meio de influências externas, como a família, a própria igreja, a escola, dentre outros agentes sociais, fecha aspas. Eu acabei de citar para você um trechinho da minha obra intitulada Enciclopédia Teológica numa Perspectiva Transdisciplinar, volume 1. Esta obra foi publicada no ano de 2020 pela editora Reflexão, lá nas páginas 78 e 79. Eu convido você a conhecer. Bom, a questão de como encaramos o mundo é de grande importância, inclusive no contexto das religiões, né? Pode-se falar de diferentes cosmovisões religiosas. Desse modo, sendo assim, nós temos então a cosmovisão indígena, podemos falar, na verdade, de cosmovisões no plural, indígenas, uma vez que existem muitas etnias indígenas, também a cosmovisão cristã, a cosmovisão budista, a cosmovisão judaica, a muçulmana, dentre tantas outras. E de modo bem mais abrangente, pode-se falar também de cosmovisão ocidental e cosmovisão oriental, aqui falando agora de modo mais abarcando, né, uma parcela da humanidade maior.
ou parcelas maiores da humanidade, né? São diferentes modos de entender a realidade, por conseguinte, de reagir a ela. O que eu quero dizer com isso? Já vou explicar para você. É que a forma como nós entendemos o mundo determina em grande medida a maneira como nós, eu e você, vamos reagir a ele e como vamos interagir com ele. Isto é algo muito interessante. A forma como nós encaramos o próximo, determinados grupos sociais e religiosos, também grupos indígenas, etc., definem em grande medida a maneira como nós vamos nos dirigir e interagir, ou seja, nos relacionar com esses grupos. Se somos capazes de ouvir e entender o outro, como também compreender outras tradições religiosas e grupos sociais, isso com certeza amplia a nossa cosmovisão. Digamos que nos torna mais abertos ao diálogo, como também a convivência respeitosa e pacífica. Que legal, não? Bom, mas um aspecto muito interessante relacionado à cosmovisão que devemos considerar é que ela pode sofrer influências e até mesmo ser repensada. Como eu disse para vocês anteriormente, a nossa cosmovisão pode ser ampliada, aumentada e também melhorada, ou seja, eu passo a rever algumas noções, alguns conceitos e algumas vezes até abandono determinados pressupostos, né? Aqui vale uma pergunta, e que tem tudo a ver, claro, com a nossa disciplina. Como o ensino religioso contribui para a disseminação de uma cosmovisão? Eu vou fazer mais uma pergunta. E que cosmovisão o ensino religioso ajuda a espalhar, a disseminar? Essas perguntas são muito importantes, né? Como um exemplo possível, podemos afirmar que o ensino religioso ele contribui para disseminar uma visão mais antropológica da religião. Já vem o professor Rony com esses palavrões. Bom, calma, eu vou explicar. A antropologia é o estudo do homem como um ser biológico, social e cultural, ok? O que isso significa na prática? Bom, significa que o ensino religioso não apresenta uma visão única, fechada, a respeito do tema religião. O ensino religioso, ele busca, na verdade, sim, explicitar as religiões diversas, com as suas características próprias, mas levando em conta os diversos fatores humanos, como o fator biológico, o fator psicológico, o fator social. E esses fatores, eles são profundamente estudados aí pela antropologia. Bom, antes de prosseguirmos, como de praxe, eu quero lembrar a você da importância de você registrar a sua presença por meio desse QR Code que aparece em sua tela, tudo bem? Confirme aí a sua presença, sua participação é fundamental. Vamos lá. As religiões, por mais que tenham as suas crenças religiosas e espirituais, convicções no sobrenatural, nos mitos, elas lidam o tempo todo com esses fatores humanos que eu acabei de mencionar. Isto, então, sinaliza para a importância dessa conversa com outras áreas de conhecimento, justamente como faz o ensino religioso. Vale dizer que o ensino religioso contribui, assim, para disseminar uma leitura da religião muito positiva neste sentido. Leva os estudantes a entenderem que falar de religião implica considerar outras áreas de conhecimento e também os fatores humanos que estão aí imbricados, relacionados na existência humana. Falar de religião é falar também de questões sociais, biológicas e psicológicas. Top demais, não acha? Vamos prosseguir agora considerando a seguinte questão-problema, para pensarmos juntos então, de que maneira a nossa forma de ver e entender a realidade influencia as nossas relações e modos de interação social. Você já pensou sobre isso? É um tema muito importante. E é tão importante que eu vou dar para você aqui 30 segundos para você então pensar sobre esta pergunta, claro, levando em conta tudo que já foi falado aqui a respeito deste assunto, ok?
Se buscamos entender outras culturas e outras tradições religiosas, esse esforço, com certeza, abrirá caminhos para o diálogo, para a convivência pacífica e para a promoção da paz e do bem. Esse conhecimento reduz caricaturas e espantalhos que são levantados a respeito do outro. Bom, aqui vale levar em conta a seguinte afirmação, você já está visualizando aqui na tela, desse grande líder pacifista indiano chamado Mahatma Gandhi. Ele vai dizer o seguinte: a regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos toda a família humana como uma só família. Ele prossegue dizendo que quem faz distinção entre os fiéis da própria religião e os de outra, deseduca os membros da sua religião e abre caminho para o abandono à irreligião. Sem dúvida alguma, uma bela frase para a gente pensar sobre ela. Bom, aqui podemos considerar ainda outro assunto super relevante, tem tudo a ver com o que já falamos até aqui, que é a alteridade. Calma, eu já vou explicar o sentido dessa palavra para você, alteridade. A palavra alteridade indica basicamente a preocupação com o outro, com o próximo. Quanto mais alteridade existe, mais tolerância e mais abertura haverá para a convivência e para a harmonia entre as pessoas. Falar de alteridade significa justamente ouvir o outro, buscar entendê-lo e não colonizá-lo. O que isso significa? O que significa colonizar o outro? Bom, vou explicar. É abordá-lo de cima para baixo, como se eu soubesse tudo e ele não soubesse nada. Como se a minha cultura ou a minha espiritualidade fosse superior à do meu próximo. Essas formas de arrogância e, em certo sentido, de intolerância mesmo, tornam inviável o diálogo e uma convivência mais harmoniosa. Infelizmente, fazem empobrecer a cosmovisão das pessoas e contribuem para que olhemos o mundo apenas pela greta da nossa porta, ou pela greta da fechadura da nossa porta. É preciso expandir o olhar, buscando compreender de forma mais abrangente a realidade que nos envolve, porque ela é de fato abrangente. Vamos fazer aqui uma breve revisão? Vamos lá? Nesta aula, nós discorremos sobre o sentido da palavra cosmovisão, que sinaliza justamente para os modos de ver e de entender a realidade, de modo que se pode falar de cosmovisões no plural. Nós aprendemos também que esses modos de ver e de entender a realidade definem também a maneira como vamos nos relacionar com a realidade, ou seja, com a sociedade, com o nosso próximo, etc. Discorremos ou comentamos também sobre a contribuição do ensino religioso no sentido de difundir, espalhar, uma visão mais antropológica da religião, o que por sua vez leva ou contribui para as pessoas considerarem que diversos fatores estão envolvidos na condição humana. Eu gosto muito dessa expressão, condição humana. Esses fatores são biológicos, psicológicos e sociais. Bom, tendo considerado isto tudo, chegamos aqui à nossa conclusão definindo a palavra alteridade, que tem que ver com o próximo, que nos leva a ouvir o outro e a conviver com ele de modo mais pacífico, harmonioso. Olha, eu quero crer que você considerou essa aula muito rica e eu espero que tenha sido sim para você. Obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando as aulas e sempre crescendo em conhecimento. Não deixe de registrar sua presença por meio do QR Code que aparece em sua tela. E claro, lembre-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos.